Oi, Cypher! Então, nosso trabalho é sobre ondas sonoras e primeiro eu vou caracterizá-las. As ondas sonoras são ondas mecânicas, desta forma necessitam de um outro meio material para se propagarem. São também longitudinais, ou seja, a direção da propagação é a mesma direção da vibração. E também são tridimensionais, pois se propagam em todas as direções. Então, eu vou falar sobre a reflexão do som. A reflexão do som ocorre da mesma forma que a reflexão da luz. Quando uma onda sonora propaga-se e encontra um obstáculo, como uma parede, ele incide sobre a barreira e retorna para o meio no qual estava se propagando. Nesse acontecimento, originam-se dois outros, os quais são chamados de eco e reverberação. A refração do som também obedece à lei de refração ondulatória. Desse modo, o fenômeno acontece quando uma onda passa de um meio para o outro com índice de refração diferente, o que provoca a variação da velocidade de propagação e a variação do comprimento de onda, mas nunca a variação da frequência, pois trata-se de uma característica de fonte emissora. A difração é a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos dependendo do comprimento de onda propagada. Por meio da razão entre o comprimento de onda e a largura do obstáculo, calcula-se o grau de difração de uma onda específica. Então, eu vou falar sobre as qualidades do som. A primeira qualidade do som é a altura, e ela é capaz de diferenciar os sons agudos, que são os sons altos, e os sons graves, que são os sons baixos. O que diferencia esses sons é a frequência que eles emanam. O segundo é a intensidade do som. A intensidade do som é o que a gente chama comumente de volume, e ele depende da amplitude da onda. O terceiro é o timbre, e ele é a capacidade humana de diferenciar dois ou mais sons que vêm de origens diferentes. Como, por exemplo, o timbre entre um violino e um baixo, por exemplo. E eu vou falar sobre o efeito Doppler. Imagine a seguinte situação. Tem um observador parado no meio de uma rua e passa uma ambulância com a sirene ligada. Conforme a ambulância vai se afastando, o som tende a ir diminuindo cada vez mais. Isso acontece por causa desse efeito Doppler, porque o efeito consiste no seguinte, na diminuição da frequência, na alteração da frequência, na verdade, conforme o objeto que está propagando o som se movimenta. Quanto mais longe está o objeto propagador do som, maior é o período, porque mais tempo as ondas levarão até chegar ao ouvido do observador. Como o período é uma grandeza inversamente proporcional à frequência, quanto maior é o período, menor é a frequência. Então, quanto mais longe, logo maior o período, a frequência diminuirá e o som chegará com menor intensidade nos ouvidos do observador. Então, agora nós vamos fazer uma experiência demonstrando as ondas sonoras. E antes de explicar, eu vou explicar conforme a gente faz o procedimento. Note primeiro como o som agora vai ser grave. Agora vamos botar um pouquinho de água. Aí, conforme... tá bom. Então, você percebeu agora que tá bem menos grave do que estava antes, agora tá mais agudo. E a ideia desse experimento é demonstrar que quanto mais água a gente vai colocando, mais agudo vai ficando, porque a área em que as ondas se propagam vai diminuindo. Percebendo? Então, por que isso acontece? Porque quanto menor é a área em que as ondas se propagam, menor é o período que elas vão precisar para se propagar. Então, maior será a frequência. E quanto maior a frequência, mais agudo é o som, entendeu? Então, quanto mais água a gente coloca, mais agudo fica o som. E é isso, ó. Bota mais um pouquinho. Acho que agora nem vai. Pronto. Viu? É isso. Então, apesar de nós já termos feito a experiência anteriormente, nós achamos muito básica e nós queríamos demonstrar alguns outros conceitos que nós trabalhamos no início do vídeo. Aí vamos começar pelo eco. Olha aqui. A gente já explicou no começo do vídeo, né? Oi! É um prazer inenarrável desfrutar da sua companhia nessa manhã de sexta-feira. Pronto, já deu pra ver? E agora nós vamos demonstrar o efeito Doppler.
Pra você ver como o som vai diminuindo conforme ela vai andando lá. Expliquei também no início do vídeo, enfim. Acho que já é o suficiente, né? Então é isso, era isso que nós queríamos demonstrar. E obrigada pela atenção. Pode dar 3 pra gente. Beijo. Ótimo fim de semana pra você.